Pouco meus irmãos, com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Graças a Deus. Glórias a Deus. Aleluias. Evangelho de Marcos, capítulo de número 4, versículo 35. Quantos irmãos acham aí? Eu quero, como sempre, agradecer a Deus em primeiro lugar, porque se não fosse por Ele, jamais nós estaríamos aqui. Jamais. Então eu quero agradecer a Deus, louvar a Ele, por poder estar aqui na sua casa, por poder estar de pé, louvar a Deus pela vida de cada um que aqui está, agradecer a Ele pela vida e pela força de cada um, poder estar aqui nessa noite cultuando a Deus, se alegrando da presença do Senhor, sentindo a presença do Senhor, e agradecer ao pastor Israel por mais essa oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Marcos 4, 35. Amém? Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água, e Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que nós pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. Nós podemos cantar glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Só o Senhor é Deus. Aleluia. Gostaria, antes de começar, a dizer aquilo que o Senhor colocou no meu coração, que às vezes nós entramos dentro da casa do Senhor, vamos falar assim, de uma forma geral, tão desligados, tão desapercebidos, tão dispersos, e aí Deus move o culto de uma forma tão gostosa, tão gloriosa. Glória a Jesus do Salvador. Mas parece que isso não consegue atingir a gente, né? Quantos cultos não são assim? Parece que você vê todos os irmãos celebrando e você ali parece que está sozinho, como se não estivesse dentro da igreja. Mas eu estou dizendo isso, irmãos, porque desde o momento que eu cheguei aqui na casa do Senhor, e posso dizer com toda humildade que é diferente de outros cultos. Eu senti a presença do Senhor tão grande desde a hora que eu cheguei aqui, mas tão grande, irmãos, que eu vou ser sincero, eu estou me segurando ali na cadeira. Grande Deus, Jeová. Não sei o que o Senhor tem preparado para hoje. Não sei o que o Senhor está guardando para nos entregar ainda neste culto. Mas uma coisa eu posso falar com toda certeza: se você abrir o seu coração, se eu abrir o meu coração, nós temos a certeza que nós vamos sair daqui diferente da maioria das vezes. Glória a Jesus. Mas isso cabe a nós. Deus não vai nos pegar a força e chacoalhar a nossa vida sem que nós demos essa liberdade para Ele. Então eu quero que você abra o seu coração, porque talvez ainda Deus não está conseguindo completar aquilo que Ele começou desde o começo do culto a fazer nesse lugar. Não é porque eu vou pregar aqui, não é porque eu vou fazer essa parte do culto, não. É porque Deus quer fazer algo diferente nessa noite aqui. Se não fosse assim, eu estava me incomodando ali sentado na cadeira desde a hora que eu cheguei aqui. Hoje está sendo um culto diferente, pelo menos para mim. É verdade. Aleluia. A palavra que hoje o Senhor preparou para nós é essa daqui, aonde todos nós, creio que todos já conhecemos esse trecho da história de Jesus Cristo, aonde Ele, realizando um poder sobrenatural sobre as forças da natureza, vem ali acalmar essa tempestade, esse vento que ali se levanta contra o seu barco, onde estavam navegando. Irmãos, quando eu estava ali
meditando na santa palavra do Senhor, quando eu estava ali lendo a palavra do Senhor, já há alguns dias passados, para ser bem específico, já faz umas 2 semanas que eu estou lendo essa palavra aqui, e eu comecei a separar algumas coisas que Deus foi me dando, para que, como sempre, eu digo isso, eu falo, Pai, quando eu tiver a oportunidade de pregar a sua palavra, seja no lar, seja na igreja, seja no culto ao livro, eu vou ler onde o Senhor está falando aqui fortemente comigo. Então, eu fui ali, vamos dizer assim, entendendo nessa passagem, onde Deus fala claramente o título, Jesus acalma uma tempestade. E quando a palavra do Senhor começa falando nesse texto, que diz que já sendo tarde, disse Jesus, passemos para a outra margem. Só nesse versículo aqui eu fiquei uma meia hora lendo hoje. Glória a Deus, aleluia. Não exatamente ali 30 minutos contínuos, mas num espaço de meia hora eu fiquei aqui refletindo sobre esse convite que Jesus Cristo fez para os seus discípulos. Depois de ter pregado a palavra do Senhor, do seu Pai ali, o nosso Deus, por um bom tempo, quase que o dia todo, vamos dizer assim, Jesus Cristo convida os seus discípulos para atravessar ali o mar da Galileia, se eu não me engano, eles estavam na Galileia. E então ele diz, olha, passemos para a outra margem. E então o Senhor começou a falar comigo assim, quando nós lá atrás foi lançado um convite para nós, foi lançado um convite, que é o convite que hoje nós fazemos para as pessoas, apresentando Jesus Cristo, apresentando a pessoa de Cristo como o único e suficiente Salvador. E assim como hoje nós apresentamos Cristo às pessoas, um dia foi nos apresentado Cristo. Aleluia. Nós levantamos a mão quando foi oferecido, ou quando foi citado um versículo da Bíblia que diz assim, vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Esse convite nós aceitamos. Aleluia. Glória a Deus. E quando nós aceitamos esse convite para fazer parte do reino de Deus, para fazer parte do povo chamado separados, chamado dos evangélicos, chamado dos cristãos, nós automaticamente, como esses discípulos, aceitamos a entrar neste barco que é o Evangelho do Senhor. E eu quero, irmãos, aqui abrir um espaço para dizer algo. Quando nós vamos fazer uma viagem, quando nós vamos fazer uma viagem para algum lugar, principalmente os irmãos que viajam bastante, nós analisamos todo o trajeto a ser percorrido, todo o caminho a ser percorrido, qual é a melhor estrada a se pegar, um percurso mais perto, um percurso que é mais calmo, o trânsito. Nós analisamos cada coisa desse tipo. Quando nós, por exemplo, vamos cooperar com a igreja de fora, nós analisamos qual é o melhor percurso a ser corrido, um percurso que não vai tomar muito tempo, enfim. E então, depois de analisar o percurso a ser corrido, a estrada a ser tomada para ir até determinado lugar, nós, obviamente, montamos em nosso veículo e vamos seguir esse caminho para chegar até onde nós estamos indo. E mesmo conhecendo a estrada, o operador Marinho, que também foi um caminhoneiro, e mesmo conhecendo o trajeto a ser seguido, e mesmo já tendo passado, vamos falar assim, por esse trajeto, nós não conseguimos saber o que é que nos espera. E então, irmãos, viajando, nós estamos sujeitos a qualquer tipo de coisa. Nós estamos sujeitos a um acidente, nós estamos sujeitos a tudo. Uma roda venha a ser quebrada, um carro, uma mecânica de um carro venha a ser quebrada, alguém possa bater em nós, um policial possa nos parar. Nós estamos sujeitos que o combustível do nosso carro possa acabar. Nós estamos sujeitos a nos perder, como os irmãos lá do Pernambuco se perderam. Nós estamos sujeitos a muitas coisas, porém nós não sabemos do que está por vir neste caminho. E a Bíblia diz que esses homens que foram convidados por Jesus Cristo para entrar nesse barco, para atravessar para o outro lado,
Eles eram homens pescadores, eram homens que conheciam o mar, eram homens que, por que não dizer, já tinham viajado, já tinham navegado por aquele mesmo lago ou mar. Mas quando Cristo ali convida esses homens para entrar no barco, para atravessar para o outro lado, esses homens aceitaram o convite, entraram no barco, mas eles não sabiam o que os esperava. A única certeza que eles tinham é que eles estavam indo para o outro lado, que é a terra de Gadara, dos Gesarenos. E essa é a única certeza que eles tinham. Mas eles não conseguiam saber o que é que os esperava. Assim, irmãos, como eu e como você, quando entramos, decidimos entrar neste barco, eu vou chegar aonde o Espírito Santo quer falar conosco hoje. Quando nós entramos nesse barco, aceitamos a fazer parte desta viagem, porque eu quero dizer que a nossa vida aqui nessa terra é como se fosse uma viagem. Nós estamos só de passagem. Lá atrás, Jesus Cristo nos convidou para passar por essa terra, assim como Ele convidou os seus discípulos para passar para o outro lado. Nós sabíamos de muitas coisas que nós iríamos enfrentar ao aceitarmos Jesus Cristo. Nós sabíamos que a nossa vida iria mudar, os costumes iriam mudar, os caminhos a ser percorridos iriam mudar, a nossa maneira de se vestir iria mudar, a nossa maneira de falar iria mudar, os nossos lugares a ser frequentados iriam mudar, muitas coisas iriam mudar. Então eu digo que nós sabíamos mais ou menos o que estava para acontecer conosco, mas nós não sabíamos o que estava a nos esperar neste caminho, nessa viagem que nós estamos fazendo com Jesus Cristo. E nessa palavra, a Bíblia diz que percorrendo este mar, este lago, não sei se é um lago ou um mar, mas em determinado ponto dessa viagem, uma tempestade muito grande se levantou, de maneira que assolava, que açoitava, as ondas assolavam aquele barco, e o mesmo estava quase a naufragar. Quase a naufragar. Porque as ondas eram muito fortes, o vento era muito forte, e eles estavam quase perecendo. E na nossa vida, irmãos, não é diferente. Na nossa vida não é diferente dessa palavra aqui. Porque nós estamos dentro de um barco, indo sentido a algum lugar. E eu comecei a ler essa palavra, irmãos, e Deus começou a falar comigo de uma forma diferente das outras vezes que eu li. Que este vento que se levantou aqui, essa tempestade que se manifestou aqui, ela não era de Deus. Essa tempestade não era da parte do Senhor. Essa tempestade foi causada, vamos falar assim, foi ocasionada por alguém que sabia para onde Jesus Cristo estava indo e levando os seus discípulos. Se os irmãos lerem mais para frente, vai falar que eles chegaram num lugar, e a primeira pessoa que eles se deparam quando chegam nesse lugar era um homem possesso de uma legião de demônios. Nós não temos base para dizer que o diabo é onisciente. Nós não temos base. Mas eu entendo, nessa palavra eu entendo que ele sabia que Jesus Cristo, ou melhor, ele sabia que Jesus Cristo estava indo para Gadara e que lá havia duas pessoas. Aqui fala de uma, mas eram dois jovens que estavam possessos por demônios. Então, sabendo que Jesus Cristo, que a libertação desses homens estava próximo a chegar até esses jovens, Satanás se manifesta no meio da tempestade, no meio do vento, tentando barrar este plano, tentando fazer com que Cristo não chegasse até este lugar. Porque mais para frente, com a libertação desses homens, a família também ia ser liberta. Porque Cristo disse para aquele homem: vai, entrega a palavra para os seus entes. E na nossa vida, quantas vezes o inimigo se levanta em uma tempestade de vento para tentar nos barrar, tentar nos fazer parar, porque sabe ele, às vezes sabe dos planos que Deus tem preparado para nós. Ele sabe, porque numa conversa ele ouve o que está preparado. Vamos supor que os irmãos se reúnem, a mesa se reúne, e ali então, numa reunião de conversas, eles se decidem a levantar alguém. Quero usar o exemplo do nosso irmão Pedro Marinho.
se decidem a levantar o irmão, então o inimigo escuta, ouve essas palavras e se decide, se propõe a fazer algo para que isso não venha a dar certo. Oh, aleluia. E nós, não conhecendo o que está acontecendo nas regiões celestiais, muitas vezes achamos que a tempestade da nossa vida é de Deus, e às vezes não é. Nem sempre as tempestades são de Deus. Às vezes as tempestades que se levantam, os ventos que se levantam, são o inimigo da nossa alma, tentando nos fazer parar, tentando fazer que o nosso barco venha a naufragar neste oceano que estamos navegando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas essa noite, irmãos, o Senhor vem dizer mais uma vez dentro dessa palavra aqui, como de vezes anteriores ele já tem falado dessa mesma forma, ele vem hoje falar conosco mais uma vez e dizer para nós, para alimentar a nossa fé, que talvez nessa viagem que você está fazendo, que eu estou fazendo, Jesus Cristo, por um período de tempo, ele possa estar cochilando, possa estar em silêncio, mas isso não quer dizer que ele abandonou o barco, isso não quer dizer que ele não está dentro do barco. Aleluia, louvado seja Deus. A Bíblia diz que, eu até marquei aqui, no começo da palavra, Jesus Cristo começa dizendo, ou melhor, Marcos começa escrevendo as palavras de Jesus Cristo dizendo: passemos para outra margem. E no capítulo 5, Marcos começa a escrever dizendo: e chegaram a outra margem. Quer dizer, a tempestade não foi capaz de derrubar o barco. Aleluia. A tempestade não foi capaz de fazer com que os planos do Senhor de chegar até Gadara, de chegar até aqueles dois jovens, a tempestade não foi suficiente para parar o plano de Deus. Da mesma forma que essa tempestade, esse vento não tem poder sobre a nossa vida hoje, nos dias atuais. Eu não sei se os irmãos têm prestado atenção neste culto, mas desde os primeiros louvores, Deus está falando de uma forma especial sobre a fé. Eu não sei se os irmãos têm notado isso, mas Deus nos está falando muito forte sobre a fé, nos primeiros louvores principalmente. E aonde estava a fé desses discípulos aqui? Meu Deus. Aonde estava a crença desses homens, a fé desses homens, numa situação como essa? E hoje talvez nós tenhamos entrado aqui, por que não dizer, passando por uma situação igual a esta aqui, que os discípulos passaram. A irmã Lívia cantou um louvor aqui, dizendo mais ou menos algumas palavras sobre esta passagem aqui. Chame por Jesus. Aleluia. Esses discípulos cometeram sim um erro de não acreditarem que só a presença dele no barco, ainda que dormindo, é o suficiente para que eles chegassem até o outro lado. Aleluia. Porque quem convidou foi Jesus Cristo. E quem te convidou para estar aqui nessa noite? Foi o pastor José? Foi o cooperador? Foi a irmã do circulação que convidou você para estar aqui? Foi eu? Quem convidou você para estar aqui hoje foi Jesus Cristo. Hoje, lá atrás, quando você aceitou a Ele. Então Jesus Cristo foi aquele que te fez o convite para entrar nesse barco. E Ele disse para você: olha, vamos passar deste mundo para a nova Jerusalém. O cooperador ainda cantou aqui. Então acredite que quem te convidou é fiel para que o seu barco, para permitir que o seu barco chegue até o destino. Aleluia. Mas muitas vezes eu volto a dizer aquilo que eu disse quinta-feira ou ontem, se eu não me engano. Aonde está a nossa confiança em Deus nos dias que estamos vivendo? Aonde nós colocamos a confiança? A palavra do Senhor diz: escondi a sua palavra no meu coração, mas talvez ela esteja escondida demais, ao ponto de nós não nos lembrarmos dela numa situação como essa. Aonde está a nossa confiança, irmãos? Eu volto a repetir aqui: nós estamos em rumo a um lugar. Jesus Cristo nos convidou para ir em direção a algum lugar, mas existe alguém que não quer que nós iremos para lá. Eu não quero ficar todo dia falando isso, porque parece que eu estou valorizando o inimigo, valorizando o Satanás, citando todo culto ele aqui, mas nós temos que acreditar que ele existe, que ele trabalha para que a obra do Senhor não venha se concretizar na nossa vida. Ele não quer que nós alcancemos a nova Jerusalém. Ele não quer que nós alcancemos as regiões celestiais.
Ele não quer que eu e você podemos um dia ser abraçados por Jesus Cristo na porta e Jesus Cristo dizer aquilo que o cooperador Marinho disse aqui: vinde, bendito de meu Pai. Aleluia! Ele não quer que isso aconteça, irmãos. Assim como ele não queria naquele dia, naquela tarde, que Jesus Cristo e seus discípulos chegassem até o outro lado e levassem ali a libertação para aqueles jovens. A Bíblia diz que não tinham cadeias, não tinham nada que podiam parar aqueles jovens, porque eles estavam em processos de legiões. Jesus Cristo disse aí: como é o seu nome? Meu nome é Legião, porque somos muitos. A Bíblia diz, vamos ler mais para frente, depois no capítulo 5, alguns versículos para frente, versículo 15 especificamente falando, vai falar sobre esses dois jovens. Em Marcos fala só de um, mas eram dois. A família daqueles jovens não podiam com eles. Eles viviam em cemitérios, se cortando ali com pedaços de alguma coisa, cachos, se eu não me engano. Não havia nada que podia parar aqueles dois jovens, porque estavam possessos por legiões. Agora, os irmãos, tentem imaginar isso aqui comigo. Uma pessoa que está possessa por legiões de demônios, e de repente, essa legião consegue ver lá de longe um barco vindo, e esse demônio sabia que ele estava vindo. Então eu imagino dessas legiões, que eu não sei quantos fazem parte, eu sei que é mais de 1000. Um se levanta e fala: não, pode deixar que eu vou lá, eu vou causar um tropeço ali para que eles não cheguem até aqui. Então ela se levanta a tempestade, tentando fazer naufragar o barco onde estava a libertação, onde estava a salvação para aqueles jovens. Aleluia. Mas a Bíblia diz que não prevaleceu. A Bíblia diz que os discípulos se atemorizam pela forte tempestade e vão ali acordar o Senhor Jesus: mestre, não te importa que nós pereçamos aqui nessa tempestade? Salva-nos, Senhor. Aleluia. Talvez em momentos, lendo a palavra do Senhor, nós possamos ver uma incredulidade na vida desses homens, uma fraqueza da parte deles, sim, mas ainda com uma fraqueza, ainda com uma incredulidade, eles fizeram a coisa certa. Eles poderiam ali, com as suas experiências como pescadores, tentar ali fazer algo que a sua profissão oferecesse para eles, mas não, eles foram no lugar certo. Eles reconheceram que ali tudo aquilo que eles sabiam como pescadores, de nada ia adiantar. Como nós, às vezes, irmãos, menosprezamos a presença de Jesus Cristo em nosso bar e começamos a lutar com as próprias mãos. Menosprezamos a divindade de Cristo dentro do nosso barco, dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, dentro da nossa vida, dentro do nosso caminho com Ele. E começamos a tentar nadar com as próprias mãos. Imagine se Pedro ali: pô, Tiago, vamos lá para nadar. Você sabe nadar, Pedro? Eu sei, então vamos, Barnabé, vamos cair fora daqui. Aleluia. O que será que ia ter acontecido com eles, irmãos? Ia ter afogado, morrido, porque a tempestade estava muito forte. Mas ainda nas suas incredulidades, ainda nos seus pânicos ali, eles foram ao lugar certo. Mestre, não te importa que nós pereçamos? Então a Bíblia diz que Jesus Cristo se levanta ali no seu descanso e diz para as forças da natureza se acalmarem, e fez grande bonança. Aleluia! E nós hoje, irmãos? E nós hoje? Porque se falar que não tem tempestade, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Ah, mas está tudo bem, está tudo tranquilo, então alguma coisa está errada. Talvez hoje sim possa ter uma tranquilidade, sim, mas nem para todos. Nem para todos. Então, irmãos, aonde está a nossa confiança? Quando nós nos deparamos com uma tempestade tão grande, mas tão grande, que nós achamos, nós olhamos e falamos: agora vamos lá. Aonde nós temos buscado o socorro? Nos discípulos que estão ao lado? Na nossa capacidade de nadar sozinho? Nós buscamos socorro na nossa experiência como pescadores? Ou será que nós dobramos os joelhos e damos aquela sacudida no trono do Senhor e fala: Pai, não te importa que eu pereça nessa prova?
Não te importa, Senhor, que eu estou aqui quase afundando com o levante dessas ondas. Não te importa, Senhor. Meu Deus, meu Deus. Jesus. Aleluia. Santo Espírito da verdade. Os irmãos lembram o hino que a Lívia cantou aqui? O quebrantado coração move o coração de Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Aleluia. Então é noite de nós nos lembrarmos, irmãos. Nós nos lembrarmos, porque nós já sabemos, mas às vezes esquecemos, nos lembrarmos de onde vem o nosso socorro. E eu volto a repetir, porque o Espírito Santo de Deus sabe todas as coisas. Confiar naquele que nos chamou. Confiar. Jesus Cristo chama aqueles discípulos para passar do outro lado. Foi Ele quem chamou. Foi Ele quem chamou. Eles poderiam ter olhado, visto ali Jesus Cristo tirando um cochilo, dormindo, e depositaram toda a sua fé nas palavras que Ele disse: olha, passemos para o outro lado. Irmãos, nós não sabemos o que nos espera nesse percurso, nessa viagem. Nós não sabemos. Muitas coisas podem acontecer, muitas coisas, ainda mais nos dias que nós estamos vivendo, porque cada vez que fica mais próximo de Jesus Cristo arrebatar o seu povo, a sua igreja, mais o inimigo trama para nos tirar da presença do Senhor, mais ele trama. Então eu imagino que cada vez que aquele barco chegasse mais perto da cidade de Gadara, mais a tempestade se levantava, porque Satanás não queria que o barco de Jesus Cristo chegasse até lá. Meu Deus. Oh Deus. Satanás, eu volto a dizer, não quer que nós alcancemos a vida eterna. É verdade, Deus. Ele não quer acreditar, ele não quer concordar. Eu estou aqui pregando sobre Satanás, não, irmãos, mas ele não quer acreditar que um dia possa ser nos dado aquilo que foi dele. Imagine aquela coroa, aquelas vestes, aquela morada que um dia ele pôde, um dia pisar, um dia desfrutar, sendo entregue para nós. É verdade. Então ele faz o que ele pode, o que ele não pode, para tentar nos tirar deste caminho, para nos tirar deste barco, levantando assim então em nossas vidas grandes tempestades, grandes maremotos, para tentar fazer o nosso barco vir a pique, naufragar. Mas a nossa confiança em Deus nos faz acreditar, porque de nada adianta ele se levantar. Ele se levanta para cair. Ele se levanta para cair. Mas nós precisamos, irmãos, confiar mais no Senhor, confiar, acreditar que Ele está em nosso barco. Quantas pessoas nos pregam sobre essa palavra aqui, e nós damos glória, nós damos graças, nós damos aleluia, mas quando nós estamos na tempestade, nós nos esquecemos que Cristo está no nosso barco, nós nos esquecemos que Ele está ali, bem à proa, na polpa do barco, assentado, deitado em seu travesseiro. Aleluia. Louvado seja Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Então, irmãos, eu quero encerrar por aqui essa mensagem, onde a palavra vem falar para nós sobre confiança. Nós possamos sair daqui nessa noite acreditando no Senhor, acreditando na Sua palavra, onde, enquanto nosso irmão Iago pregava aqui, nosso irmão cooperador Iago pregava aqui, Deus falou comigo de uma forma inexplicável. Se eu tentar explicar aqui para os irmãos, eu vou acabar me enroscando, mas inexplicável a forma que Deus usou ele para falar ontem comigo. Porque a Bíblia diz que as virgens, as 10 virgens, as 10 tinham azeite, as 10 eram virgens, as 10 tinham azeite, as 10 estavam no mesmo lugar, as 10 dormiram e as 10 acordaram quando gritavam. Aparentemente estava tudo igual, aparentemente.
Aparentemente estava tudo sob controle. Mas a Bíblia diz também que quando as 10 acordam, 5 acordam diferente das outras 5. Porque quando elas acordam e caem na real, elas percebem que aquilo que era o essencial para que elas pudessem entrar na festa, nas bodas, já não estava mais ali. Aí o Senhor começou a falar comigo. Lá em, se eu não me engano, Apocalipse, que fala: tendo pouca força, guardasse a minha palavra e não negasse o meu nome. Aleluia. Eu comecei a encaixar isso dentro dessa palavra das 10 vidas. Não quero pregar sobre a palavra, não estou pregando meu prego, não. Só estou compartilhando o que Deus falou comigo, que talvez sirva para alguém aqui nessa noite. Eu quero que sirva. Glórias a Deus. Aquelas virgens, todas tiveram pouca força, porque todas dormiram, mas só 5 guardaram o azeite. Então Cristo fala: 20, porque tendo pouca força, guardassem a palavra, não negaram o meu nome. E eu comecei a falar que aquelas que não tiveram azeite de sobra, eram aquelas que estavam negando a Jesus Cristo. Meu Deus. Era aquelas que não guardavam a palavra. Os irmãos estão entendendo? Certo? Não consigo explicar direito. Irmãos, aparentemente todos nós estamos andando em conformidade com a palavra. E a palavra ontem falou de uma forma comigo. Não que eu esteja ali, todos nós somos pecadores, mas não que eu esteja vivendo uma vida de pecado consumado, mas a palavra me assombrou ontem. Porque eu falei assim: é verdade, Pai. Deixa eu pegar isso para mim e começar a me analisar aqui. E se o Senhor voltar agora? E aí? Aleluia. Aleluia. E se ele tivesse voltado ontem, irmãos? O Iago falou aqui, o comprador falou assim: ó, e se ele voltar hoje? E ele não voltou. Mas e se ele tivesse voltado ontem? Aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos, independente de qualquer coisa, guarda a palavra no coração. Mas guardar é diferente de esconder. Quando o salmista fala escondi, é para que o inimigo não venha te roubar. Mas não é esconder no lugar que ninguém acha, nem você mesmo. Então guarda a palavra do Senhor no seu coração, irmãos. Principalmente essa aqui, ó. Principalmente essa. Porque eu vou falar de novo aqui, nós temos um inimigo que se levanta, que quer nos derrubar. Mas tanto com ela no coração, no momento certo, nós vamos nos lembrar dela. E vamos lá, falar ao Senhor: Pai, eu estou aqui perecendo, salva-me. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Jesus. Aleluia. És maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que essa palavra possa ficar no coração dos irmãos. E talvez eu não tenha conseguido expressar aquilo que estava no meu coração, irmãos, porque ainda tem muitas coisas para falar, mas quero respeitar o horário. Dizer aos irmãos: confie mais no Senhor. Quero encerrar dessa forma: confie no Senhor, irmãos. Acredite em Deus. Acredite. Acreditar é saber que Ele está conosco. Que Ele está conosco, irmãos. Nós não viemos aqui para cumprir uma obrigação, um ministério. Isso é secular. Nós não viemos aqui, irmãos, porque hoje é domingo e tem culto. Nós viemos aqui para adorar, para cultuar Ele. Quando nós abrimos aquela porta e nos reunimos no nome dele, Ele se faz presente. Então Cristo está aqui. Mas nós precisamos acreditar que Ele está aqui. Aleluia. Nós precisamos acreditar que Ele está aqui e que é capaz de resolver a nossa situação. Porque, irmãos, até quando nós vamos ficar vindo aqui na igreja e voltando do mesmo jeito? Verdade, Deus. Até quando nós vamos vir na nossa casa cheio de problemas, cheio de dificuldade? Vir aqui, bater palma, alegrar, chorar, cantar, pular, receber a oportunidade e, enfim, e voltar para a nossa casa do mesmo jeito? Até quando nós vamos ver dessa forma, irmãos? Até quando nós vamos ficar nessa mesmice? Até quando nós vamos vir aqui? Eu tenho que ir porque eu sou obreiro, se eu não for, o pastor vai achar ruim comigo. Até quando eu vou ficar simplesmente cumprindo um papel, como se fosse um papel? Nós estamos vivendo num tempo que não dá tempo mais de perder tempo. Não é o que os irmãos estão falando por aí?
O tempo que nós tínhamos para perder, nós já perdemos lá fora, no mundo, quando estávamos, eu, falando de mim, nas drogas. O tempo que eu tinha para perder, eu já perdi lá fora. Quanto tempo eu perdi? Meu Deus. Hoje é tempo de ganhar tempos. Ganhar. Hoje eu fui fazer uma visita. Talvez não pareça uma visita, porque é meu padrasto, minha mãe, mas é uma visita. E andando por esse bairro, nós começamos a comentar que situação que está a cidade que nós vivemos, irmãos. Nós fazemos parte de Mojimirim. Olha a situação que está Mojimirim. 2 colegas meus foram presos, 2 irmãos acabaram agora à tarde, foram presos. E nós estamos indo para o céu sozinhos. Indo para o céu sozinho. Irmão, ontem ele aqui falou de compromisso. E cadê o nosso compromisso, irmãos? Com a obra do Senhor. Nós abraçamos essa palavra aqui, ó. E a palavra está falando aqui dentro dessa palavra que nós abraçamos. Também está escrito nessa palavra, ó, ide, anunciar, pregai. Todo aquele que aceitar vai ser salvo. Glória a Jesus. O irmão vem aqui pela parte do Senhor, pela misericórdia do Senhor, e prega sobre o compromisso. E compromisso envolve muitas coisas, já era para mim ter terminado. Mas o compromisso não envolve só eu estar aqui com o pastor Marinho. Ah, o pastor falou para mim dirigir o culto, então tem que ir. O compromisso não é só esse. Meu compromisso não é só com aquela guitarra ali. Meu compromisso não é só com o grupo de jovens. O meu compromisso não é só com o pastor Gisuel, só com o pastor Rinaldo, só com o pastor Aécio. O meu compromisso não é só com o ministério com a irmã de alegria. Eu tenho um compromisso com o reino de Deus. Eu assumi um compromisso com o reino de Deus. E o que eu estou fazendo com esse compromisso? Aleluia! O que eu estou fazendo? O que nós estamos fazendo, irmãos, com o nosso compromisso com o reino de Deus? Eu volto a falar aqui, irmãos, em nome de Jesus Cristo. Já quero desde já pedir perdão pelo horário, mas eu quero dizer algo aqui da parte do Senhor. Até quando nós vamos ficar vindo aqui e ver essas cadeiras vazias? Até quando? Até quando nós vamos ficar vindo aqui e cumprimentando só com respeito? Por favor, me perdoem. Só a irmã Claudineia, só a irmã Edmara, só a irmã cooperadora Claudineia, só o pastor, só o cooperador. Aí chega terça-feira, quem está aqui? A irmã, o irmão. Cadê as almas? Meu Deus. Cadê as almas? Verdade, Jesus. Aleluia. Uma vez meu tio veio aqui pregar com ele falou aquilo para mim, e isso talvez não pareça, porque eu não esteja fazendo para que isso seja verdade que eu vou falar aqui, mas eu não esqueci. Ele disse assim, ó, está findando, eu não lembro que ano que era, ele falou assim, ó, está findando o ano de 2000X. Quantas almas você ganhou para Jesus? E eu falei assim, nenhuma, Deus. Nenhuma. Irmãos, até quando nós vamos ficar vindo aqui no culto? Abre a porta às 7 horas, começa o culto às 7h30, e essas cadeiras todas vazias. Aí vem o pregador, irmão, não acredite que aqui nessas cadeiras está sentado um anjo, tá? Amém. Mas essas cadeiras não foram feitas para sentar anjo, foram feitas para sentar almas. Essas cadeiras estão aqui para ser ocupadas por almas. E cadê o nosso papel para ganhar essas almas, irmãos? Cadê? Cadê? Cadê o compromisso que nós assumimos? Cadê o meu compromisso como líder de evangelismo? Cadê? Aonde está o meu papel como evangelista do Senhor? Aonde está? Enterrado, guardado, esquecido? Aonde está o meu testemunho como ex-usuário de crack? Aonde está? Só aqui na igreja, os irmãos já estão cansados de saber que eu fui um usuário de drogas e que hoje o Senhor me libertou. Hoje não, já faz algum tempo. Mas cadê as almas que precisam escutar isso? Aqueles que estão lá fora, queimando lata, fumando crack, como eu estava. Aonde está a minha posição de chegar lá e falar, olha, eu estava na mesma situação que você, aceita Jesus que Ele é capaz de libertar. Aonde está isso? Cadê os irmãos que rodeavam aí pelas bancadas, nosso irmão cobrador Renan? O que nós estamos fazendo, irmãos, para que o nosso testemunho seja percorrido na cidade afora? Paulo ganhou muitas almas apenas pelo seu testemunho, irmãos. Apenas pelo seu testemunho. Muitos sabiam quem era Saulo. Depois viram quem era Paulo e acabaram se convertendo. Aleluia. Irmãos, eu quero
Que se de tudo que eu estiver falando aqui, seja da minha parte, eu quero dar conta do que eu estiver falando aqui. Quero dizer isso diante do pastor, diante dos santos autores que estão aqui. Mas nós precisamos ir atrás das almas, irmãos. Nós precisamos ir atrás das almas. Precisamos. As almas estão gemendo, estão chorando lá fora. Chorando. Você olha no rosto da pessoa, você vê que ela já não está aguentando mais a vida que leva, mas, sabe, não vai, não consegue sair dali. Precisam de alguém. Precisam de ajuda. Precisam. E é nós que Deus conta conosco para esta obra, irmãos. Vamos abraçar esta obra. Vamos agarrar isso aqui, irmãos. Olha ali, ó. Leiam o livro de Neemias. Uma pessoa que olhou e falou assim: eu preciso fazer alguma coisa. Vamos ser como este homem. O pastor Marcos dizia muito isso: que não seja nem eu esse Neemias, que seja uma igreja, que sejam os irmãos. Mas vamos nos levantar. Vamos nos levantarmos. O irmão cooperador pregou aqui ontem, o tempo está próximo demais. Próximo demais. Quando ele pregava aqui, eu estava lendo, até abri, ele lá em Apocalipse, no comecinho fala: bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve, lê, ou lê e ouve, e guarda as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Quanto tempo faz que foi escrito o Apocalipse? E o tempo está próximo. E o tempo está próximo. Aí o irmão vem e fala assim, ó, quando nós chegarmos diante de Cristo, Jesus Cristo olha e fala assim: você não trouxe nada, você veio sozinho, de mão abanando. Irmãos, é duro de nós entendermos isso, mas é verdade. É verdade. É verdade. Vamos atrás das almas, em nome de Jesus, irmãos. Eu quero convidar os irmãos a ir atrás das almas. Vamos atrás das almas. Vamos para o monte, vamos cultuar aqui, vamos fazer um culto que os irmãos estão programando lá, vamos para a Itapira na festa, mas vamos atrás das almas, em nome de Jesus. Vamos encher essas cadeiras de almas que estão sedendo. Olha lá o que está escrito lá, como água fria para o sedento. Tais são as boas novas. Tais são as boas novas. Mas às vezes as pessoas não conseguem vir para o estrago. Vamos lá fora levar ela, em nome de Jesus. Vamos abraçar essa causa. Vamos abraçar. Eu estava vendo um dia o pessoal fazendo uma campanha de agasalho. E eu comecei a imaginar, se cada blusa daquela fosse um folheto ou uma Bíblia, aquele pessoal, olha, estava, como diz aí, tinha que tirar o chapéu para eles. De tantas pessoas que eles conseguiam levar, blusas e cobertores. Falei, pensou se fosse um folheto ou uma Bíblia? E são pessoas mundanas, pessoas que estão preocupadas. Frio, tudo bem, somos amorosos, temos que nos preocupar com o próximo, mas estavam preocupadas com o bem-estar humano. Então, eu quero tomar esse exemplo que tiver. Vamos abraçar essa causa. Vamos lá fora levar uma Bíblia, levar um folheto. Vamos lá fora levar um abraço, levar uma palavra, levar o Evangelho, levar a salvação, levar Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Porque eu só estou aqui, irmãos, porque Jesus foi. Deus usou uma pessoa para levar Jesus até minha vida, porque eu não sei onde eu estaria. Deus não tivesse levado o irmão Daniel até a minha casa, eu não sei onde eu estaria. Eu não sei onde eu estaria. Só quem esteve onde eu fui, irmão, sabe do que eu estou falando. Sabe? E se aquele rapaz, Deus, pela sua misericórdia, não tivesse permitido, ou melhor, se Deus tivesse tocado no coração dele e ele não tivesse ido, assim como Deus toca no meu coração e eu não vou às vezes, eu poderia estar morto, irmãos. É a verdade, eu poderia estar morto ou preso, mas eu creio que estava morto. E quantas pessoas estão morrendo, irmãos? Há alguns dias morreu um colega meu, hoje foram 2 presos, meu irmão está lá preso, o irmão do pastor está preso, os sobrinhos aqui do pastor estão afastados da igreja, aqueles 2 menininhos. Eu estou falando de pessoas conhecidas, mas tem muito mais. E o que nós vamos fazer, irmãos? Nós vamos hoje embora, deitar, amanhã vamos trabalhar, amanhã eu não sei se vai ter culto, mas terça-feira vai ter, aí não vem. Irmãos,
com toda sinceridade, chega disso. Chega dessa mesmice. Vamos agarrar a obra do Senhor. Vamos levar a palavra de Deus. Quero pedir perdão, irmãos, pelo horário, pela 20ª vez que eu pedi perdão, mas fique com essa palavra no seu coração. Me perdoe, pastor José, talvez o senhor tenha aí, pode achar que a gente esteja agindo pela emoção, mas eu quero dar conta de cada palavra que eu falei aqui, se foi da minha parte, Deus. Tem almas gemendo lá fora, chorando, gemendo, agonizando, esperando uma palavra nossa. Vamos levar essa palavra em nome de Jesus. Vamos levar essa palavra em nome de Jesus. Hoje eu estava conversando com o meu padrasto e parecia que ele só estava esperando eu entrar no assunto de igreja para ele começar a desabafar comigo. E eu olhei aqui e falei: olha, quantas vezes eu vim aqui na casa da minha mãe e não falo da palavra para ele, e ele está esperando a palavra. Eu convidei, ele não veio, mas eu convidei, eu falei, ele desabafou, ele sabe. E quantos igual a ele tem para ir, irmãos? Quantos morrendo sem conhecer Jesus, alguns conhecendo, mas sem força para vir para a igreja? Quantos? Vamos nos colocar no lugar dessas pessoas, como eu me coloquei no lugar de um colega meu. Quando minha mãe falou para mim a situação que o rapaz estava, eu falei: meu Deus, daqui a pouco morre, aí eu vou lá com aquele caramba no velório. Aí não adianta mais. Louvado seja Deus, as palmas glorificam o nome do Senhor.